Opa, olá, tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo certo aí? Como é que tá a vida? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz, esperança de vitória, esperança de restauração, de reconstrução. Temos que ter isso, né? O principal de tudo é ter sempre uma esperança de restabelecimento, de conserto, de renovo. E essa é a base da fé cristã, né? Da renovação, do restaurar. E isso então a gente tem que estar sempre zelando, tem que estar sempre confiando. Claro, com a iminência sempre de que a volta de Cristo está aí, nós temos que ter a esperança de um renovo, né? Como diz Lutero, se soubesse que amanhã o mundo iria acabar, se o mundo fosse acabar amanhã, hoje eu plantaria uma macieira, né? Então é uma esperança que a gente tem que sempre preservar, então isso é uma lição fundamental para a nossa vida como cristãos. Pois bem, eu me chamo Fábio Kleinziger, né? Como pseudônimo de Fabiano Klein, né? Meu nome oficial é Fabiano Klein, eu assino Fábio Kleinziger como nome artístico, né? E eu quero trazer aqui hoje um áudio que eu gravei. Eu sempre gravo áudios em meu celular, né? Conforme vem a inspiração, conforme vem entendimento, algumas coisas, eu gravo alguns áudios, né? E eu achei interessante esse áudio aí, é bem sucinto, né? Tem algumas coisas aí que você pode desconsiderar se não for do teu, em concordância com o teu pensamento, né? Mas quero trazer esse áudio para vocês aqui e também algumas citações bíblicas na quais eu refiro durante o áudio, né? Tem algumas prints de tela aí que eu fiz numa Bíblia eletrônica e eu quero trazer eles durante a exibição do áudio conforme vai sendo anunciado no decorrer do, da execução do áudio, né? Então, vamos aí, vamos nessa. Vai ser uma filmagem bem espontânea, né? Como você já está vendo, né? Bem espontânea, bem tranquila, né? E vou botar uma música de fundo, uma musiquinha de fundo que eu mesmo compus, né? Uma composição minha. O áudio tem aproximadamente 23 minutos. Vai ser bem longo, né? Vai ser uma jornada bem longa. Então temos que ter uma musiquinha de fundo aí também. Pra gente poder ser não enjoar também, né? Tá bom? Então tá, vamos ao tal do áudio. Opa, assim, eu queria falar de uma questão ali, do negócio que eu venho observando muito nos últimos dias pra cá, tempo pra cá, que vem acontecendo no corpo de Deus. Essa questão assim de acontecer de se levantar muitos profetas com o chamado humano e não com o chamado segundo a vontade de Deus. No que me baseio para isso? É bem simples. Saul foi levantado por Deus, mas não foi um profeta segundo. E Saul era profeta. Lembrem-se daquele texto lá que diz que Saul está entre os profetas. Então, Saul era profeta. Mas Saul, como rei profeta, ele foi levantado pela vontade do povo e não pela vontade de Deus. Deus permitiu e abençoou e ungiu. Saul também era um profeta ungido, mas ele não era segundo a vontade de Deus. O que eu me baseio nisso, naquele texto lá que simplesmente diz, né, em que Deus responde para o profeta Samuel: a mim me rejeitaram como rei, então simplesmente que tenham um rei deles, como as outras nações também o têm, as nações pagãs também o têm, né? E no que me baseio para crer que Davi seja um profeta segundo a vontade de Deus, não segundo o chamado humano, é aquela questão lá do livro de Atos, lá que diz que tem outro trecho também, em que o apóstolo lá diz que Davi é homem segundo o meu coração que realizará toda a minha vontade. Davi pecou, Davi errou, Davi foi um profeta que falhou, mas ao mesmo tempo executou toda a vontade de Deus. Ser profeta não significa ser infalível.
Um profeta segundo a vontade de Deus também era, mas Deus acerta através dos erros dele. Como digo isso? Simples. Salomão, por exemplo, foi filho de um adultério, né? Na verdade, a primeira criança do adultério morreu, né? Deus tomou para si, mas Salomão foi a segunda criança ali, com Batseba, né? Que era a esposa de Urias lá, que foi assassinado praticamente num plano de Davi, né? Davi se tornou um assassino e adúltero naquele momento, mas ao mesmo tempo era um profeta segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas ele errou, ele pecou, ele falhou. Mas Deus não deixou de executar a sua vontade, né? Para com Davi através de Davi, porque Deus conhecia a essência de Davi. Qual era o agrado de Davi? Então, nesse sentido, também temos aquela outra compreensão que agindo Deus, quem impedirá, né? Não tem como impedir o agir de Deus, mesmo que haja profetadas e profecias falsas ou coisas assim nesse gênero, mas o agir de Deus permanece. Deus está agindo o tempo todo. Deus não cessa. A mesma questão é aquela questão estúpida que eu sempre rejeitei, aquela questão lá de que houve 400 anos de silêncio lá, depois de Malaquias não houve mais nenhum profeta. A prova que eu digo é bem simples. Lá no começo, lá no você lê os evangelhos, lá você vai encontrar que tinha uma profetisa dentro do templo, profetisa Ana, que estava no templo do Senhor lá da época, né? O grande templo. E nesse templo ela estava lá profetizando. Era profetisa servindo a Deus. Como se tinha aquela profetisa antes de João Batista já ser profeta? Como houve 400 anos de silêncio? É uma loucura isso, não tem sentido nenhum. Claro que Deus continua se manifestando. Talvez não numa coisa canônica, né, para todo mundo, vamos dizer assim, né? Mas teve mandamentos pessoais que aconteceram sobre muitos profetas durante esse tempo que estavam servindo a Deus e agiam profeticamente. Não quer dizer que não tinha profeta. Tal como hoje também ainda há profetas. Não existe esse negócio de que o Jesus Cristo foi o último profeta. Que mentira absurda, né? Uma incompreensão bíblica que me gera repugnância, né? Não dá para entender como é que tem gente que não consegue aceitar que profetas há o tempo todo levantados, desde lá com o profeta Abel, né? Que falou pelo seu próprio sangue já, como diz Hebreus lá, né? De que o sangue de Abel fala, mas a promessa em Cristo fala de coisas mais excelentes do que o sangue de Abel, né? Então Abel era um profeta. Muito antes de qualquer outro profeta, Abel já era um profeta. Adão também era para ser um profeta. Então, tudo uma questão assim bem simples, e que o profeta entende os planos de Deus, entende a vontade de Deus. E os profetas, segundo o chamado humano, também entendem a vontade de Deus. E eles são necessários para justamente avivar os profetas sinceros, dentre tantos outros mais, né? Como diz lá no texto de Paulo, até importa que haja heresias para que os sinceros se levantem, né? Então é bem simples isso. E também nesse contexto, quando um profeta segundo a vontade humana é levantado, ele é levantado através da intercessão e do esforço de outros crentes que querem alguma coisa diante de Deus ou querem uma coisa sobre a humanidade. E nesse sentido, Deus permite que esses profetas sejam levantados. Que nem agora com essa época do Covid aí. Há muita gente angustiada, agoniada. Vai surgir um tempo ali de muitos profetas segundo a vontade humana, mas não segundo a vontade de Deus. Até os profetas segundo a vontade de Deus podem se inclinar
para profeta segundo a vontade humana. É bem simples isso, a questão lá do próprio Paulo fala, né, que sendo Cristo pregado, o que me importa? Com sinceridade e hipocrisia, tanto faz. O que importa é que Cristo seja pregado, né? Então nessa questão não há problema de existirem profetas com esforço pessoal e não com o chamado. Então há profetas com chamado e esses prevalecem para realizar o plano de Deus, para contornar essa situação toda e compreender a vontade de Deus, né? Então compreender aquilo que Deus tem planejado para a humanidade. Um contexto bem simples disso é aquele texto lá, vou buscar aqui, de que Satanás, os aliados lá dos pagãos lá, servidores de Satanás lá, um rei maligno lá, simplesmente foi informado de que o profeta lá em Jerusalém recebia revelações de Deus que até o próprio rei pagão falava em seu quarto secreto, em sua câmara secreta, pronunciava esses planos, e aquele profeta lá em Jerusalém sabia dessas coisas. Por quê? Porque é um dom de Deus, né? Ele estava segundo a vontade de Deus, ele era um profeta levantado para aquilo que Deus tinha pré-estabelecido. Então, um profeta segundo a vontade de Deus, ele tem uma amplitude maior, né? Ele tem uma assimilação maior do que outros profetas ou falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que se levantam contra Deus, né? Então isso não é o mesmo que um profeta segundo a vontade humana. O profeta segundo a vontade humana também é um ungido de Deus, que eu falei antes, Saul também era um ungido de Deus. Mas o falso profeta quer desencaminhar as pessoas e desvirtuar as pessoas do plano de Deus, né? Daquilo que Deus tem estabelecido, que é aquela questão lá quando Jeremias enfrentou aquele louco lá que quebrou a canga de madeira, e depois Jeremias recebeu a palavra de Deus: canga de ferro vocês vão ter, jugo de ferro vocês vão ter. Então o falso profeta, ele quer desvirtuar a vontade de Deus para as pessoas, né? Ele quer simplesmente, vamos dizer assim, desencaminhar as pessoas da verdade. Já o profeta segundo o chamado humano é aquele que recebe um chamado, um dom, vamos dizer assim, mas não pela vontade de Deus, mas pela necessidade. Fica bem claro isso, pela necessidade das pessoas, segundo o querer, segundo a vontade delas, segundo a pequenez, a compreensão delas da vontade de Deus. Então, nesse sentido, um profeta que é levantado por Deus, ele recebe os planos de Deus. Ele recebe, realmente dentro da vontade de Deus, ele compreende os planos de Deus para a humanidade. E Deus age o tempo todo para com a humanidade. Deus não se cala, Deus não dorme, Deus não para de agir. Isso é óbvio lá no Salmo, lá que o profeta Davi profetizou, né? Não dormita o guarda de Israel, não dormita o Deus de Jacó. Então não tenha... Deus não para, Deus simplesmente está agindo o tempo todo. O que acontece é que as pessoas às vezes não percebem o agir de Deus e querem, sob suas utopias, manifestar as coisas conforme como elas têm o desejo no coração. Elas não enxergam, elas estão turvas, elas estão cegas para a vontade de Deus, elas estão turvas, impuras diante daquilo que Deus tem planejado. Aí Deus concede um tempo, até que se arrependam. Contudo, o que acontece? Às vezes um profeta intercede pelo povo, se arrependendo pelo povo. Você já não aconteceu uma vez você se envergonhar por alguém? Vamos dizer assim, você viu alguém fazer uma coisa ridícula e
e assim você viu uma humilhação nessa pessoa e você simplesmente se envergonhou por ela, né? Como se fosse com você, aquela vergonha que aquela pessoa estava passando. Ela era íntima tua, ela era conhecida tua e você viu ela fazendo uma coisa ridícula e você se envergonhou por ela. Se você já fez isso, você intercedeu por essa pessoa espiritualmente. Isso se discerne assim. Ao mesmo tempo, o profeta, segundo a vontade de Deus, quando ele é instaurado pela vontade do povo, ele se arrepende pelo povo. Ele vê que se indigna com aquilo que o povo, o rumo que o povo está tomando, e se arrepende e intercede nesse sentido pelo próprio arrependimento que ele concede pelo povo, por se indignar por o rumo que as pessoas, pela idiotice que o povo se presta a fazer, né? Então é uma questão bem simples isso, ao mesmo tempo é muito complexa, porque ela se discerne espiritualmente, né? Então espiritualmente é uma intercessão que um profeta pode fazer por outras pessoas, simplesmente se arrependendo por elas. Ele vê que eles eram, que as pessoas eram de uma forma drástica e ridícula, e ele simplesmente se arrepende por elas, né? Ele passa ele se move dentro de si por essas pessoas, né? Dentro da sua alma, dentro do seu espírito, ele se move, se conturba por essas pessoas. Então são caminhos que se discernem, são caminhos que simplesmente se protagonizam, né, nos caminhos do Evangelho, né, no caminho linear do Evangelho, que nem todo mundo discerne corretamente, como disse Jesus lá, obviamente, né, dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fez a vontade do Pai. Então isso é óbvio, né, que haverá muitos profetas, pessoas esforçadas, pessoas que realmente procuraram fazer algo extraordinário, mas não fizeram segundo a vontade de Deus, mas pelo próprio umbigo, pela própria vaidade, pelo próprio desejo, pelo próprio sonho por esse mundo, né? E ali cabe a intercessão do profeta segundo a vontade de Deus, como foi no caso de Moisés lá, que simplesmente que se riscasse o nome dele do livro da vida em troca do povo, mas Deus diz claramente que aquele que pecar será riscado o nome da vida. E não, então Deus dá uma dura para Moisés também, por sua audácia interceder. Outro caso também é Abraão, né? Abraão diz lá 50 justos, 40 justos, 30 justos. O que acontece? Abraão não se dá conta que Deus já tinha desistido daquela porcaria lá de Sodoma e Gomorra, né? Deus simplesmente já havia desistido. Mas Adão insiste, né, naquela... a mesma coisa, aquela perspectiva lá de que Cristo não apagará o caniço que está fumegando e tudo, né? Há uma esperançazinha, mas às vezes acontece, tem certas coisas na humanidade, na igreja, que acontecem que a gente simplesmente tem que largar de mão. Não dá pra perder tempo, perder energia com certas coisas, simplesmente porque elas parece que ainda estão fumegando, né? Parece que ainda há uma esperançazinha, né? Então assim, Abraão também estava com uma esperançazinha. Tinha um justo lá em Sodoma e Gomorra. O que Deus fez? Tirou aquele justo de lá e deu cabo naquela porcaria lá de Sodoma e Gomorra, né? Então realmente há uma ilusão às vezes de que muitos são pessoas dedicadas e sinceras, se esforçam muito no reino da fé, mas estão sendo cegas para essa questão assim de que qual é a vontade de Deus, né? Elas estão simplesmente procurando a vontade delas, estão procurando a compaixão demasiada, às vezes tem pena até do diabo, né? Como vai ter ali no Natal agora, né? Lúcia, não sei quem, e mais o bode, né? Então isso é uma metáfora estúpida ali na Globo que vai ter, né? Da questão ali do estão querendo colocar o bode no meio do Natal já, então é isso que estão fazendo, né?
Então realmente as pessoas têm uma mania de querer a graça, mas não se arrepender para receber a graça. E a vontade de Deus é que cada um tem um relacionamento pessoal e próprio com Ele, não os outros por esse povo. Tá certo, Jesus também disse, né? Servo que irá fazer somente aquilo que deveria fazer é servo inútil. Então, fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer, não fizemos nada demais, né? Então, nessa questão entra a questão assim do profeta segundo a vontade de Deus, que ele também deve se esforçar mais para intermediar para que a vontade de Deus alcance mais gente e alcance mais amplamente certas vidas, né? Não quer dizer que Deus depende do profeta, mas o profeta pode alcançar um galardão maior, tal como também pode se comprometer, como foi no caso de Moisés lá, né, de querer competir com Deus ali em termos de santidade, né? Risca o meu nome do livro da vida, do teu livro lá, se alguém então Deus deixa claro que não é assim que funcionam as coisas, né? Então há muitos momentos assim que às vezes há uma nuvem, uma conturbação, uma tensão, algo denso no caminho da fé, que as pessoas não compreendem se é profético, se é realmente. Eu digo profético no sentido da vontade de Deus, né? Se está de acordo com a vontade de Deus, é profético. E a vontade de Deus está além da Bíblia, né? Como está lá como está claramente descrito na própria Bíblia, né? Aqueles que ainda se alimentam de leite não estão instruídos, aptos espiritualmente, né? Então, um profeta que é profeta, ele lê a Bíblia, ele ora, e a Bíblia é como um leite, né? Uma papinha, algo leve. Mas a profecia que é dada segundo o discernimento espiritual não está escrito na Bíblia, né? É uma coisa assim que a pessoa que o profeta recebe de Deus ou não que ele recebe de Deus, e ele não vai achar isso explicado na Bíblia. Apenas assim, ele vai ter uma compreensão a partir da Bíblia, né? Isso não quer dizer que a Bíblia pode ser jogada fora, né? Muito pelo contrário, né? A Bíblia ela vai dar um alicerce para compreender a vontade de Deus, né? Mas a vontade de Deus não está restrita somente na Bíblia, para com a Bíblia, né? A vontade de Deus está além disso, né? Ela tá conectada. Você pode até achar que eu estou sendo neologista agora, né? Estou exagerando, mas a palavra em si, como diz o apóstolo Paulo, né? Aprendais a não ir além daquilo que está escrito, né? Então é uma questão assim de que a profecia ela se orienta pela palavra de Deus, mas ela tem toda uma conexão de contexto para cada momento, né? O profeta ele tem um contexto para cada sua própria geração, para seus próprios conterrâneos, né? Então a assimilação profética ela está além da Bíblia, mas ela parte da Bíblia. Então ela não está restrita somente àquilo que é escrito na Bíblia. Ela se baseia com outros livros proféticos, com outras explicações proféticas, com outras explicações, vamos dizer assim, sobre a palavra, espirituais e tudo. Isso vai agregando toda uma espiritualidade de pessoas que entendem isso, que se submetem a isso, mas que fazer se há pessoas que nem sequer querem a Bíblia, né? Então não estão querendo a vontade de Deus de jeito nenhum. Então isso tudo se mescla, né? Mas então tá, eu vou parar por aí. Eu estou gravando esse áudio aqui numa terça-feira de madrugada para quarta, exatamente a 15 de dezembro de 2020.
aqui em Cunhaporã, linha central Cunhaporã, Santa Catarina, Brasil. E faço esse registro apenas para poder ter uma conotação de tempo para se você assistir esse vídeo aí que eu vou montar ainda, que você vai ver montado. Então, então é uma coisa que estou percebendo nesse Natal de 2020, né? Então uma coisa assim que eu quis gravar no celular aqui, vou fazer uma montagem aí em vídeo no computador para poder deixar mais claro, tá bom? Então tá, forte abraço, Feliz Natal, próximo ano novo e tudo de bom para você. E assim encerramos. Pois bem, então estamos agora a 20 de abril de 2022, às 23h30, eu estou gravando isso aí, né? Então, quis gravar isso aí, fazer essa montagem que eu queria ter feito há tempo já, né? Naquela época eu gravei o áudio e não tive recurso para poder fazer a gravação, né? Então era isso, né? Fica ali um entendimento, né? Um estudo bíblico que eu fiz assim de memória, né? Simplesmente memória, espontâneo. E fui atrás pegar as partes bíblicas onde é que se encontra, né? Alguns trechos não coloquei aqui agora que eu vi. Até no começo você viu que me atrapalhei aqui, eu peguei algumas coisas que não estavam recortadas, né? Não lembrei que tinha que pegar a parte recortada. Até quis tentar outra primeiro, mas tudo bem. Bom, foi um caso. Então fica aqui o discernimento, né? Então que a gente tem que a gente busque a vontade de Deus, né? A vontade pela vida, né? A vontade de renovo. E essa Páscoa aqui de 2022 lembrou muito isso para nós aqui, né? Aqui em Cunhaporã, que devemos procurar um arrependimento para um renovo, né? Buscar arrependimento, como é que fala Joel, né? Texto de Joel, que o Deus está perto e devemos retornar para Ele, né? E isso não é indo para a igreja, não é indo para a igreja pagando o dízimo que eu estou fazendo tudo aquilo que é meu dever como cristão, né? Meu dever como cristão, acima de tudo, é rasgar meu coração, como fala o profeta Joel lá, né? Arrependimento, se contristar internamente a ponto de experimentar uma transformação de vida e acima de tudo, conhecimento da vontade de Deus, né? A vontade de Deus está muito além da Bíblia, né? A Bíblia é apenas um caminho para a gente chegar até a vontade de Deus. Como disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida, né? Então, chegando até Jesus, a gente alcança a vida, que é a vida eterna e tudo, né? Há coisas mais profundas a serem compreendidas e assimiladas para a gente poder ter uma estrutura espiritual bem sólida, né? Então, a versatilidade, a dinamicidade é fundamental para a gente poder lidar com esse mundo, né? Não é ficando preso à questão religiosa que eu vou estar exercendo meu papel como cristão, né? Mas é dando testemunho de pessoa transformada, de pessoa que se alegra em fazer o bem, que se alegra em edificar a vida. Acima de tudo, a base, né? Edificação da vida. Isso é o básico de tudo, né? Que a gente deve buscar. E com a edificação da vida, né? Do bem comum, é que a gente está agradando a Deus. Não é simplesmente indo no templo. Claro, a questão do louvor, da reunião, do renovo espiritual e tudo no templo é fundamental também, né? Como diz lá Paulo, né? Diz que Hebreus, acho no caso, né? De que, como é costume de alguns, não abandonemos a congregação, né? Alguns têm esse costume de abandonar a congregação, nós não abandonamos, né? Permanecemos firmes naquela vocação em que fomos chamados, né? Se você é cristão, permaneça firme na sua igreja, né? Estude a Bíblia, busque outras fontes também. É importante isso, porque cada um tem um dom diferente, né? E a gente se desenvolvendo com dons diferentes é que a gente acaba desenvolvendo uma boa base uma base de síntese para poder se edificar bem solidamente, né? Tá bom então? Joia, fica aqui meu agradecimento se você assistiu até o final, né? E bola pra frente, né? Vamos tocar o mundo aí, vamos fazer o que é certo, fazer o que é correto, né? Sem medo do mal, né? Sem medo da retaliação, nem nada, né? A
Jesus é maior, Deus, nosso Deus é maior, e o que importa é agradarmos a Ele e não a homens, né? Então é muito fácil agradar a homens e desagradar a Deus, né? E o nosso objetivo não é esse. Nós temos que agradar a Deus. Como disse o Paulo, como disse Pedro e Paulo, no caso, né? Pedro e João, Tiago, não sei quem foi, tudo lá em Atos, né? Mas importa obedecer a Deus do que a homens, né? Então ficamos nessa compreensão de que devemos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Cada um tem uma missão em Cristo, né? E essa missão, ela está embasada no contexto do nosso chamado e tudo, né? Nesse sentido da gente fazer aquilo que sabe lá no íntimo, no coração, que deve ser feito, né? Às vezes o coração precisa ser rasgado para poder o Espírito Santo penetrar profundamente e transformar e renovar os entendimentos, né? Então o sofrimento às vezes é muito importante, né? Mas não é pelo sofrimento com penitência, alguma coisa nesse sentido, que a gente alcança a aprovação de Deus, mas fazendo aquilo que edifica a vida, tá bom? Não vou me alongar mais, fica aqui meu agradecimento por você prestar atenção até aqui. Joia? Abração, tudo de bom para você. Que Deus te abençoe nas ricas dádivas em Cristo para todos sempre. Amém, meu caro. Valeu!